criança muito observadora. Apesar de não ter uma visão das mais potentes, ainda assim, desde cedo pus meus olhos ao exercício da atenção. Lembro-me que durante as saídas com minha mãe para o centro da cidade, algo típico de adultos, mas sempre uma atividade muito atraente para mim, talvez pela estrutura colonial que organiza o ambiente. Eu sempre observava as pessoas, seus andares, suas roupas e suas formas de falar. Aquela que me chamasse muita atenção fazia-me fixar os olhos, de modo que eles acompanhavam-na até eu ficar completamente fora do campo de visão. Minha mãe logo percebia e encabulada, tentava me alertar. Um leve puxão no braço com o "olha pra frente, menina!" era o suficiente. Pois é, geralmente eu e meus olhos nos sentíamos tão presos que, mesmo andando, continuava a olhar e olhar e olhar. O pescoço virava. Às vezes, o corpo também. E continuava a olhar e olhar e olhar. O que eu sentia? Será que isso é tão importante assim? Eu não consigo dizer. Eu apenas olhava. Mas algo que poucos sabiam, possivelmente só eu mesma e a minha mãe, já que as mães costumam conhecer mais de nós do que nós mesmos, era que ao tempo que meu olhar se voltava para os outros, pouco ou nunca se voltava para mim. Durante toda a minha infância, meus olhos se condicionaram a enxergar o outro, mas eu não conseguia me atentar a mim mesma. Minhas emoções e minha história foram, aos poucos, se tornando indiferentes. Eu fui crescendo e a memória do som dos pássaros no calçadão ainda perpetuava. Vira e mexe, aliás, deparava-me com a voz do tio da esquina, ecoando na minha cabeça: "Olha o cavaco chinês!" As cores e o cheiro daquele lugar inquietavam-me ao ponto de ver na ida ao centro uma válvula de escape para os meus dias deverasmente entediantes e infinitos. Eu via prédios coloridos, como aqueles de Portugal. Eu sentia cheiro de pipoca, de pamonha, de chiclete, tudo junto, com as pessoas que circulavam por ali. Parecia tudo tão normal, mas tão normal para tantos, mas para mim não. Parecia um real fantástico. Real porque eu vivi e senti. Fantástico porque era isso que eu me via pensando e imaginando sentir de novo boa parte do meu tempo. Porque sim, era esse o meu mundo e era essa a minha forma de vê-lo. Era esse o ofício da minha infância, o desejo. Míope e estrábica, passei muito tempo trocando os óculos. A cada ano era um grau e uma armação diferentes.
já que me mantinha presa às inspirações da minha mente e à observação das pessoas, algo então precisava soar como novidade, se não fosse algo que me ajudasse a enxergar melhor, que não fosse nada. 2 cirurgias de correção visual, sem muito sucesso. Uso de lentes de contato, sem muito sucesso. A sensação era de que os olhos pesavam, assim como a minha alma. Presa no desejo infindo de compreender-me, esqueci-me do mais importante: ver-me. Não com os olhos físicos, mas com os olhos da minha história. O tempo passou, eu cresci, uma pandemia chegou e, sufocada pelas minhas angústias, comecei a entender a importância do espelho. Não somente o espelho que se vê, que reflete o nosso corpo, mas o que nos torna capazes de nos sentir. O espelho da alma. Minhas memórias, então, passaram a dar voz ao baú das minhas emoções. Meu passado passou a dar mão ao meu presente. E o meu coração passou a dar vazão ao meu eu. Hoje, o meu olhar me confessa que a paz comigo mesma é a atenção mais nobre que eu posso me dar.